Advento, tempo de olhar para dentro. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nos encontramos para refletir sobre a vida, refletir sobre a nossa fé, refletir sobre esse tempo bonito que estamos vivendo, que é o Advento em preparação para o Natal do Senhor. E eu convido você a fazer a experiência de mesmo aprofundar cada vez mais a experiência com Deus, que parte também do aprofundamento da experiência que fazemos com nós mesmos. Convido você também a já curtir esta reflexão aí no canal do YouTube. Se possível, faça o seu comentário, fale o que você achou da reflexão, o que está achando, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Querido irmão, querida irmã, então o Advento é este tempo que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos e pensar como que nós vamos fazer para, trabalhando o que temos dentro, viver bem a nossa relação exterior, viver bem o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, com na nossa relação com o próprio Deus, a nossa relação com tudo aquilo que foi criado pelo Senhor. Então, a experiência de olhar para dentro, de olhar para nós mesmos, é uma experiência fundamental que nós precisamos fazer, porque somente quando assim fazemos, nós temos a possibilidade de descobrir o que somos e aperfeiçoar cada vez mais a beleza do que somos, certamente trabalhando alguns limites que temos. Este é um caminho necessário, mas não é um caminho tão fácil. Olhar para dentro, olhar para a nossa interioridade, requer da gente um desejo verdadeiro de crescer, de melhorar, e exige também da nossa parte uma determinação para abandonar aquilo que em nós não está tão bom, que faz mal, que nos prende, que nos aprisiona, que não dá para a gente uma perspectiva de vida, mas que deixa a gente, muitas vezes, ainda marcado por uma experiência de morte, de desilusão. Então, nós somos chamados a fazer essa experiência. E aí eu gostaria de lembrar que, para fazer essa experiência, a primeira coisa é que é necessário da gente ter uma coragem muito grande, a coragem de entrar em nós mesmos e de ir naqueles lugares que não é tão bom visitar, aqueles quartinhos escuros onde muitas vezes a gente guarda a bagunça. Na casa da gente tem aquele lugar que fica cheio de bagunça, que a gente vai guardando coisas que a gente diz assim, um dia a gente vai precisar delas, e que a gente muitas vezes acaba nunca precisando delas. E ali esses lugares eles vão sendo preenchidos por coisas, mas vão sendo preenchidos também por mofo, por insetos, por ratos, animais peçonhentos podem tomar conta desses lugares. Então nós precisamos ter coragem, de vez por outra, limpar esses cantos da nossa casa. Mas precisamos ainda mais ter a coragem de visitar esses cantos que estão lá no nosso interior para poder também fazer a purificação. A coragem de jogar fora aquilo que muitas vezes a gente diz, um dia a gente vai usar, a gente vai precisar. Isso é importante para mim, mas que muitas vezes ocupa lugares preciosos que deveriam ser preenchidos por algo melhor, por algo que realmente a gente vai utilizar, que vai realmente dar sentido à nossa vida. Então tenhamos a coragem de visitar o nosso interior e visitar esses lugares que muitas vezes estão marcados por coisas que não são boas, que não fazem bem para nós. Depois, essa visita ao nosso interior, ela tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, a visita ao nosso interior é para a gente ver as nossas potencialidades. Às vezes, quando a gente fala de uma introspecção, entrar dentro de nós, a gente pensa muito em ver quais são os problemas que a gente tem.
mas a visita interior, em primeiro lugar, ela tem como objetivo a gente ver quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos dons, para a gente poder valorizá-los. E aí nós precisamos ter um olhar muito belo e bom para poder ver que temos dons e que não podemos escondê-los e que precisamos aperfeiçoá-los sempre mais. E o segundo objetivo é aquele de olhar também para os limites que temos. E olhar para os limites com o olhar do próprio Deus, que é um olhar de misericórdia, e sabedores de que quando a gente assume que a gente tem limite e a gente os trabalha, a gente tem a possibilidade de superar os limites. E a gente vai descobrir também que algumas coisas que se apresentam como limite para nós, na verdade, podem ser possibilidades que nós temos na vida. Então, que nós tenhamos a coragem de olhar para nós mesmos e valorizar o bem que existe em nós e poder também trabalhar os limites para que eles também ajudem a gente a crescer mais. Que a graça de Deus nos ajude nessa perspectiva. Ofereço a cada um de vocês a graça destas belas flores que aqui estão, que nós possamos ser belos por dentro e, sobretudo, embelezar a vida de todos aqueles que têm contato com a gente. Eu desejo a você uma vida feliz, que não tenhamos medo de ser felizes e que olhemos sempre a nós nessa perspectiva de buscar crescer. Advento, tempo de olhar para dentro. Para quê? Para, saindo de nós mesmos, sermos cada vez mais aquilo que Deus deseja para nós, sermos felizes.